Começa agora Pessoas de Valor na Santa Cília TV e hoje eu tenho dois amigos aqui fazendo o programa comigo e a gente vai fazer uma triangulação bem interessante. Por quê? Porque a gente está aqui do meu lado Mariano, né, que trabalha com quiropraxia, é uma pessoa que cura pelas mãos, né, já falei para ele várias vezes isso, ele é uma pessoa assim que se você chegar lá de repente um dia com dor na frente dele, ele é uma pessoa que tira as suas dores literalmente. E do lado dele temos uma coach, psicóloga, né, que eu sempre gosto também de falar, né, porque não que a gente seja contra coach, mas quando você tem uma profissional em coach e que ela, além de coach, também é psicóloga, ajuda bastante, que é a Renise. Renise, Obrigado, Mariano, por vocês terem vindo. A gente vai falar um pouquinho, o Mariano cura as dores físicas com a mão e a Renise as dores emocionais com a palavra, né, Renise? É um pouquinho essa triangulação. A gente normalmente não combina a pauta justamente para poder ter um bate-papo espontâneo, a gente ficar aqui meia hora, as pessoas assistem e muitas pessoas elogiam o programa por conta disso, né? E aí, inclusive, quem participa, né, da experiência, que fala, poxa, que legal, a gente acabou indo por caminhos que eu nem imaginava. Se tem aquelas perguntas engessadas, aí fica horrível, porque aí fica assim, né? Ah, você vai perguntar sobre isso aqui, eu te falo sobre isso, aí fica cada um falando a sua carreira, e aí já viu, né? Mas eu queria começar contigo, Mariano, assim, já falando um pouquinho, porque a gente já teve a oportunidade de conversar, lógico, fora das câmeras, e tem uma relação que eu gosto muito de trabalhar, quando falo de inteligência emocional, sobre essa questão das doenças que estão relacionadas às emoções, sabe? De as pessoas às vezes estar numa tensão tão grande, e aí praticamente não consegue se movimentar por conta disso, né? Então acaba tendo essa relação da coluna com o sistema nervoso e assim por diante. Vocês sabem, eu sou neurocientista, então eu estudo bastante essa questão do sistema nervoso e eu sei que você vem de um estudo já de muito tempo, que envolve inclusive questões de energia, né, que as pessoas têm e tal. Hoje em dia as pessoas estão muito mais tensas. Eu posso dizer que hoje você está ficando milionário? Que um monte de gente está indo lá, porque eu vejo a quantidade de pessoas ansiosas e tensas, eu fico imaginando, vocês dois são a bola da vez. É verdade isso ou não? Não, não é verdade. Até porque, né, meu trabalho ele não é um trabalho em si, mas é uma missão de auxiliar o ser humano, de eliminar a dor do ser humano, né? E parece que toda pessoa que tem esse tipo de missão está meio avesso no lado econômico. Até porque a gente passa muito mais tempo junto com o paciente e ele acaba tendo resultado justamente por essa ação de você querer realmente ajudar o paciente, fazer com que ele fique melhor. Sim. Bem, passada essa brincadeira, Mariano, claro, tenho certeza disso, porque uma das coisas que a gente mais respeita em convidar as pessoas para Pessoas de Valor, o próprio nome já diz, a gente não está querendo assim, o nome do programa não é pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas, a gente está justamente querendo trabalhar e por isso o propósito do programa com esse nome, né? Porque a gente quer pessoas que realmente se preocupem com outras pessoas. E esse lado físico muitas vezes é deixado de lado. Eu vejo hoje em dia as pessoas estão com problema no coração, aí vai lá, por exemplo, no cardiologista, passa um monte de medicamento, as pessoas não tomam direito, aí acaba infartando, acaba tendo um monte de problemas. E muitas vezes os problemas acabam aparecendo na lombar, acaba literalmente com dor nas costas, né? Aquela brincadeira que a gente fala, você carrega o mundo nas costas, vai doer as costas. Como que você vê essa relação do emocional e do físico? Até porque você atende muitas pessoas que devem chegar numa crise de ansiedade gigante lá, com problemas estruturais mesmo, não só fisiologicamente falando. A estrutura muscular é completamente afetada quando emocionalmente a pessoa está afetada. E com essa ação, né, de contração muscular, acaba comprimindo as vértebras por onde passa, entre uma vértebra e outra, sai um nervo, né? Com essa ação emocional, a musculatura se contrai e acaba apertando as vértebras que comprimem esse nervo, né? Porém, embora a quiropraxia ela é muito além, né, dos aspectos emocionais, porque tanto os aspectos físicos como desgastes, a própria postura, a postura, e a parte emocional que está presente
constantemente, acaba então afetando isso daí. Né? Gera também um aspecto assim de confiança, né? Porque quando você faz um trabalho físico que você imediatamente, como é a quiropraxia, já faz a pessoa se sentir bem, ela, ufa, caramba, eu estou melhor. Aí o que acontece? A tensão sai fora e isso então faz com que haja uma recuperação. Uma vez eu estava falando de doenças psicossomáticas, né? Essa coisa da somatização também, né? Que são coisas diferentes, mas que estão ali batendo nessa coisa do universo do físico e do emocional. Né? Muitas vezes também tem a questão, por exemplo, de uma pessoa estar lesionada, vamos supor, uma pessoa sofreu uma queda, a pessoa está com um problema literalmente físico mesmo, porque estava com um problema de postura e tal, e aí também acaba afetando o emocional, né? Tem o outro lado da coisa. Sim, completamente, né? A dor, ela, na verdade, a dor é um sintoma utilizado, né? Um alarme utilizado pelo próprio cérebro para fazer com que a musculatura se posicione de uma forma rígida para que não haja movimento articular e não venha comprimir aquele nervo, né? Então é todo um conjunto, né? O corpo humano trabalha... Quer dizer, na verdade, esse enrijecimento é uma proteção. É uma proteção. Então, um exemplo, a pessoa teve uma queda ou mesmo por postura, aquele nervo foi comprimido. Aí está pinçado, foi um pinçamento forte, aquilo teve uma inflamação e veio a dor. Aí o cérebro se comunica, opa, pessoal daí do músculo, vamos se contrair, você entendeu? Gerar o aspecto de dor para que não haja movimento e aí então não venha agravar essa inflamação, né? O grande problema até é que nós somos todos brasileiros e todo mundo gosta de um flex, né? Não só carro, mas como medicamento. Toma um medicamento ali para, eu quero sumir com a dor, e a dor é a defesa. Né? Aí ela toma um flex, a dor se diminui e aí o que acontece? Ela interfere o próprio cérebro de proteger ela. Quer dizer, pode gerar um problema muito maior, né? Já naquele, tomou um remedinho, né? Que eu falo sempre o flex, né? Flex de alguma coisa. Tira essa ação que foi provocada pelo próprio cérebro, que é uma defesa, e aí então, sem a sensação da dor, há o movimento e o movimento acaba comprimindo. É por isso que as pessoas tomam medicamento sem ter noção, só para tirar a dor, e aí passou o efeito sedativo do medicamento, volta a dor e muitas vezes mais séria. Renise, agora contigo, vamos lá, né? A gente vai fazer um bate-bola aqui para te incluir também nesse assunto. Muitas vezes a gente vê pessoas, por exemplo, que estão sofrendo, vamos supor, eu falei de ansiedade para ele, mas até para não ser tão agressivo no início do programa, mas a verdade é que muitas vezes cai até na própria depressão, pessoas com problemas assim de angústia, de tristeza, vamos chamar assim, pegar uma coisa mais genérica, assim, mais geral, a tristeza. E aí essa tristeza acaba gerando várias dores, né? É muito comum, de repente, a gente encontrar pessoas que estão passando por problemas emocionais em determinado momento e que estão com vários problemas, né? Inclusive articulares, problemas de posição, essa coisa toda. Como que você vê esse outro lado? Que aí agora você, pelo emocional, vendo esse outro lado do físico. Assim. São os dois caminhos. Eu conheço o Mariano, conheço o trabalho dele, também já fui cliente dele, e é impressionante o quanto um problema leva ao outro, né? E tanto que se você vai e faz o trabalho físico, aquilo você parece que já sai outra pessoa, outra... E a mesma coisa, né, com a questão de trabalhar o emocional, né? Hoje em dia, com esse mundo que a gente vive, que as pessoas estão mais egoístas, voltadas para si, mais depressivas, mais fechadas, um mundo muito individualista, né? Então, isso afeta até a postura, né? Porque a pessoa acaba mais cabisbaixa, e principalmente a questão emocional, que aí vai levar... A gente diz pela PNL, né, Programação Neurolinguística, que vem primeiro o pensamento, que vai te levar à emoção, que vai te levar a um comportamento. Sim. Então a gente tem que começar a trabalhar o pensamento para poder... Agora vamos lá, aproveitar que sempre eu trago isso quando tem uma pessoa, por exemplo, que é coach,
e aí faz um trabalho muito bom de coaching, que é o teu caso, né? Você é uma grande coaching, mas que também tem uma formação na psicologia, tal, ou seja, tem uma participação acadêmica bem grande, né? E inclusive com livros, né? Assim, tem a questão das publicações, né? Então, assim, você produz conhecimento, né? Então, é importante também trazer isso para as pessoas. Às vezes a gente tem sempre, eu gosto muito de bater nesse martelo, porque às vezes as pessoas pensam coaching, quiropraxia em relação à fisioterapia, né? Aí coaching em relação à psicologia, sempre tem essa coisa de até onde que vai um, entra outro e tal. E assim, hoje a gente já está muito esclarecido, né? As pessoas às vezes ainda têm dúvidas que são um pouco ridículas até, vamos dizer assim. No caso do coaching, por exemplo, e essa relação da tristeza que a gente estava falando, eu ouço muito as pessoas falando que o coach, profissional de coaching, invade muitas vezes o campo da psicologia. Eu sei que você também tem um olhar, porque a gente é muito alinhado nesse sentido, né? Até onde vai esse coaching e onde entra, por exemplo, a terapia, a psicoterapia e eventualmente outras técnicas? Você poderia trazer um pouco isso? Porque eu sei que você faz tão bem as duas partes, eu acho que ninguém melhor do que você para poder esclarecer isso para os nossos telespectadores. Muita gente ainda confunde, né? Uma terapia, por exemplo... Só colocar antes disso, assim, que esse é um momento que o coach, como ele não é uma profissão reconhecida ainda, não tem o reconhecimento, e muitas pessoas, ele tem sido muito marginalizado, né, no Brasil principalmente. Então a pessoa às vezes faz um curso de uma noite, de um final de semana e sai falando, sou coach, né, sem preparo e tudo. Eu me lembro que eu rebati uma vez, fiz uma matéria grande para a Tribuna, que foi publicada e tal, e no jornal escrito, e a gente falando isso, que a competência do coach está no restante da sua formação, da sua experiência de vida, né, porque envolve muitas coisas. E aí a questão da diferença é que na terapia, você vai trabalhar, até o psicólogo trabalha com as questões passadas, com as doenças, com os traumas. Ele vai fazer esse acompanhamento para levar a pessoa ao seu melhor. No coach, a gente trabalha do presente para o futuro. A gente trabalha do momento para levá-lo ao seu objetivo. Isso é super importante, né? Porque olha só, é bem por isso que eu falei que você seria ideal para falar isso. Porque muitas vezes as pessoas confundem e aí de repente vão trabalhar, por exemplo, com um profissional de coach, né? Um coach qualquer aí e tal, uma pessoa que de repente, como você falou, não necessariamente que tem um curso de final de semana, às vezes tem uma formação até mais longa, só que de repente está trabalhando esse passado, está trabalhando a mente de uma forma mais profunda e que não é o papel do coach, né? Com certeza. Porque a gente faz, eu faço inclusive o trabalho às vezes com algumas psicólogas, porque tem casos que são só para psicóloga, só para terapia. Tem casos que a pessoa já está na terapia, ou então ela começa o trabalho comigo e o coach, a gente não orienta, você sabe muito bem, mas às vezes eles não sabem. O coach, ele vai tirar o seu potencial de dentro de você. Então a gente escuta 80% do tempo e o 20% que a gente fala é através de perguntas. Então essa é essa metodologia fantástica que no primeiro mundo, no exterior, ela vem com tudo, porque ela transforma a pessoa, as empresas. Que é o grande talento do profissional, é justamente saber perguntar, né? Saber perguntar. E aí eu queria voltar aqui para o nosso amigo aqui, Mariano, também, porque, Mariano, vamos combinar também que na quiropraxia não é muito diferente, né? Porque, assim, eu vejo, assim, uma primeira consulta, por exemplo, na quiropraxia, é uma sessão de coaching duplicada, assim, né? Porque é um monte de pergunta, até para entender, muitas vezes, as causas daquela dor, né? Porque, na maioria das vezes, e a gente está sendo, assim, um pouco, talvez, estereotipado, falando, dor, porque a impressão que dá, assim, só vou no quiroprata se eu tenho dor. Não deveria ser, né? Porque nos Estados Unidos e outros países a gente sabe que a quiropraxia é praticada no Oriente, então nem se fala, como uma prevenção para você poder ter uma qualidade de vida. Mas aqui, infelizmente, vamos combinar que o brasileiro é aquela coisa de só remediar, né? A gente tem farmácia em cada esquina e aí você também tem uma sessão de perguntas bem grande para poder identificar as causas, né? Explica um pouquinho para a gente como que é isso. A consulta, ela é fundamental para você identificar realmente o problema do paciente, né? E muitas vezes a gente identifica o problema não só físico, mas como psíquico.
certo? Porque o objetivo do nosso trabalho realmente é curar a pessoa, é fazer com que ela fique bem, né? Então, em muitos aspectos, você chega com o paciente lá, o paciente está com problema, dores em tudo quanto é lado. Até tem um caso interessante, o paciente chegou no consultório e tinha muitas dores, né? E na consulta, você tem todo um trabalho, porque como a quiropraxia aqui no Brasil, né, ela é ainda... no começo, né, tem só 2 universidades, e nos Estados Unidos e Europa é primeiro contato, né? Então, a paciente chegou lá com tantas dores e a primeira coisa que disseram para ela é que ela tinha fibromialgia, né? De repente não sabe bem o que é que ela tem, toca um nome, né? E aí eu fui observar, quando eu levei para a maca, fui fazendo os movimentos de teste que a gente tem que identificar tudo. Eu falei, poxa, ela não poderia estar com esse movimento. Ela não pode... Aí eu falei, minha senhora, espera um minutinho. Fui na recepção, lá peguei um pouquinho de Fanta laranja com a magnésia bisurada, amassei lá, levei para ela e falei, minha senhora, a senhora não precisa da quiropraxia nesse momento, né? A senhora vai tomar esse remedinho aqui, é importado, certo? Última dose. E a senhora vai ficar bem. Vamos olhar o relógio 5 minutos. E aí ela tomou a Fanta laranja com o magnésio bisurado e 5 minutos, quando deu 5 minutos, ela falou, meu Deus, eu não sinto mais dor nenhuma, certo? Eu preciso desse medicamento. Eu falei assim, olha, eu não tenho mais esse medicamento, mas tenho uma vigência de 5 anos. Faz 4 anos ela não voltou ainda, saía sem dor. Então, os aspectos psíquicos são muito fortes, muitas vezes. Você tem que ter a condição de identificar se esse problema é físico, se esse problema é psíquico. E a quiropraxia, né, se você passou a identificar e isso não te compete, você imediatamente passa para um profissional competente, né, para o psicólogo, para o coach, porque muitas vezes, né, você quer que aquela pessoa melhore e não é mais um aspecto físico, né? E na consulta é feito todo um trabalho, até fotográfico, da coluna para a identificação realmente do problema. Agora uma coisa que de certa forma, e por isso que eu convidei vocês dois, porque aparentemente convidei porque é do círculo de amigos e tal, e aí tem um elo de ligação de nós sermos amigos comuns. Mas na verdade agora vai entrar a pergunta de $1 milhão, porque é o motivo de eu ter trazido vocês, né? Aquela armadilha, né? Que trouxe vocês aqui. Porque assim, tanto quiropraxia, né? E tudo que circula a quiropraxia, como o coach, né? O coaching, vamos dizer assim, são 2 áreas que, por exemplo, quando a gente vai lá para o Oriente, quando a gente vai lá para as técnicas milenares, quando não se falava em neurociência, não se falava em inteligência emocional, não se falava absolutamente nada disso, eles já praticavam tanto um como o outro. E hoje, no Ocidente, que a gente vive com medicamento, com um monte de coisa, né? A alopatia manda, né? Então, assim, a indústria farmacêutica realmente, né, é importante, não sou contra, mas realmente comanda, né, a saúde no mundo inteiro. A gente vê tanto quiropraxia como coaching sendo considerados alternativos. Aí eu queria fazer essa provocação para vocês. Sim. Será que não é a alopatia que deveria ser a alternativa no mundo ocidental? Será que isso vai chegar em algum momento? O que você acha? De as pessoas irem no quiroprata, como nos Estados Unidos acontece, antes mesmo de ir num ortopedista ou ir num médico e começar a tomar remédio? Eu acho que é o seguinte, todo o desenvolvimento humano, né, do ser humano, ele faz parte de um conjunto. O medicamento alopático é muito importante, como os fatores naturais, né, as ações naturais. Tem que ter uma sequência lógica, né? Essa sequência lógica é a pessoa está com o seu sistema nervoso passando por dentro da coluna, ramificando entre as vértebras para toda a parte do corpo. Se ele está, o universo necessita de equilíbrio, né? E se a pessoa está desequilibrada, o peso dela está mais para um lado por causa de uma postura, por causa de um acidente, por causa de uma cadeira que ela gosta, mas está torta, isso vai levando esse hábito a ela ficar sem o equilíbrio. Sem o equilíbrio do corpo, o peso vai
passando mais para um lado, então há uma tendência. Então, por exemplo, eu recebo inúmeras pessoas com problema de joelho, certo? E, na verdade, o problema não é do joelho, o problema é da coluna, o problema é da postura dela. Efeito colateral de algo anterior. Isso. E aí o que acontece? Se o medicamento alopático for utilizado adequadamente, certo? Dentro de uma forma bem contida, ele é muito legal. O problema é que se usa o medicamento alopático sem a prescrição, de uma quantidade de uma forma irregular, que pode prejudicar outros órgãos. A natureza, né, por exemplo, a quiropraxia, ela é natural. E, na verdade, ela não foi criada, sabe? Ela não foi assim feita. Na verdade, foi como você falou, ela foi pelo um Dr. David Palmer, né? Ele é um canadense naturalizado norte-americano, e ele pegou em vários lugares, em vários países, em várias épocas, e fez uma condensação de todos aqueles movimentos, né? A quiropraxia tem 3.700 movimentos, e foi avaliar através da ciência, através de todos os efeitos orgânicos, e chegou na moderna quiropraxia. Perfeito. E você, Renise? A mesma pergunta, a mesma colocação, né? Porque a gente fala lá de Osho e vai lá para trás tal, e fala um monte de coisa sobre inteligência emocional, quando não se usava ainda esse termo inteligência emocional, né? E nem existia a psicologia. Sim, exatamente. Se a gente voltasse, tivesse um contato direto maior com a natureza, se a gente estivesse presente, hoje em dia, voltou-se a se falar muito disso, se tivesse, mindfulness, se a gente tivesse presente nos nossos momentos, tivesse uma vida tranquila, que hoje é tudo o oposto, o coach seria natural no nosso dia a dia. Mas por essa correria da vida, um empresário que não tem tempo para ver a família, para viajar com os filhos, que está com um problema financeiro, um jovem que está perdido, então eles não conseguem ter os caminhos mentais alinhados. E a gente monta o coach usa a maiêutica que veio de Sócrates, né? A maiêutica é você ouvir o outro, né? E não ensinar, tirar de dentro dele. A pessoa encontra as próprias respostas. Né? Exatamente, porque as respostas estão todas dentro de si mesmo. Cada um de nós tem as nossas respostas. O problema é que nós não nos ouvimos, nós não temos tempo pra gente. Então vem uma série de doenças e de problemas mesmo, aquela pessoa que é totalmente desorganizada, procrastina. Por quê? Porque ela está com a vida toda confusa. E aí o interessante do coach, assim, ele usa a técnica da maiêutica, mas aí ele começou com o Timothy Gallwey, ele era um tenista, né? Ele é vivo ainda, eu fiz um treinamento com ele está com 80 e poucos anos, e ele via que quando o tenista acertava a bola, quando o tenista errava, ele perguntava: o que você estava pensando? Eu estava pensando na minha empresa, eu estava pensando no pagamento. Aí o outro errava a bola, meu filho está doente. Então, quando você está jogando o tênis e pensando nos seus problemas, você não está ali. Então, você erra. E quando acertava a bola, fazia aquela sacada legal, o que você estava pensando? Estava pensando em nada. Então, era o esvaziar a mente para estar presente. E quando a gente faz o coach, a gente usa exatamente isso. Você vai esvaziar a mente, mas você é difícil que você faça da primeira vez um auto-coach, porque envolve, como você falou, muitas técnicas, muitas ferramentas. Tem que ter um suporte. Tem que ter um suporte, porque o coach, ele é o apoio. Eu gosto de dizer até que é o espelho. Que o coach é como que é um espelho que você olha para se ver, né? Para se descobrir, para levar o autoconhecimento, tomar consciência, né? E dentro disso, o coach ele é fundamental, porque você vai se alinhar e você não desaprende mais. Né? Não é uma coisa, não, então eu tenho que voltar de novo, eu tenho que fazer, não. Quando você faz um trabalho correto, né, de alinhamento, a pessoa passa a levar. Eu tenho... Como aqui, por exemplo, a reeducação postural, né? A mesma coisa. Quer dizer, depois que a pessoa começa a ficar reta, aí vai doer menos e ela, de repente, não vai ter que ficar indo toda hora, né, para corrigir. Aí eu vou pedir para vocês só um minutinho para chamar o intervalo, a gente vai continuar nessa sequência, porque aí eu vou provocar um pouco já para vocês pensando no intervalo. Será então que a gente está voltando, né, nessa coisa dos antigos, tá? E aí vai chegar uma hora que a gente vai conseguir sair
sair de tanta tecnologia para voltar para nós mesmos. A gente volta já já com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor. Hoje o papo está super legal porque a gente está indo na contramão de tudo isso que a sociedade está nos levando, né? Um pouco, eu gosto sempre de pensar um pouquinho numa ditadura da felicidade, né? A gente vê o Seligman, vê o pessoal da psicologia positiva, a gente tem conversado muito, discutido com outros profissionais também, principalmente dentro da psicologia, essa coisa de até que ponto todo mundo tem que ficar feliz, tal. A gente está vendo essa sociedade, uma loucura, né? E aí fez com que também a gente começasse a voltar lá, né, nos conhecimentos milenares, tanto na parte física como na parte emocional, né? Aí eu queria entrar nesse segundo bloco perguntando um pouquinho como que é a visão de vocês, porque, lógico, também afeta o físico e o emocional, essa questão das novas tecnologias. Eu vejo os meus alunos, eu estou dando aula na faculdade, eles estão assim, ó. Então, assim, parece que está todo mundo ficando curvado por conta dos smartphones, por causa dos computadores. Afeta vocês? Como que afeta essa tecnologia, assim, no que vocês têm visto? Bom, em questão de tecnologia, nós falamos questão de postura. Por exemplo, celular, você pega o celular, você ficar aqui assim, a sua cervical vai sofrer muito, né? Se você ficar, por exemplo, for deitar para assistir uma televisão e colocar lá 2 travesseiros, você vai afetar a coluna cervical e dorsal, né? Quando você afeta a coluna cervical, você afeta o sistema nervoso central. E aí o que acontece? Você interfere com muita coisa, visão, audição, memória, concentração, dor de cabeça, tensão nervosa, insônia, um monte de coisa que tem a ver com o aspecto cervical, né?
E nos equipamentos, né, por exemplo, vamos pôr a ressonância, é o que há, é muito legal, né? Você tem uma imagem muito completa, isso e aquilo. Porém, é muito interessante uma coisa, nada substitui o maior computador do mundo, que é o cérebro. Então, eu já tive pacientes, por exemplo, uma médica travada no centro cirúrgico, e né, os outros médicos lá pegaram ela e fizeram uma ressonância, tudo direitinho, e de repente falaram, olha, você não tem nada, está aqui marcado. Né? Ela falou, mas como não tenho nada, não consigo nem me mexer? Mas na realidade você vê só uma coisa, pequeno detalhe. Você faz lá uma ressonância deitada. Então, o seu peso, todo o seu corpo, a musculatura está relaxada. Quando você fica em pé, todo o seu peso vai para cima e, de repente, ali o problema. Você vê um pequeno detalhe, né? Então, por exemplo, eu tenho pacientes que começaram o tratamento dele, tinham muitos anos de dor, começaram no Canadá, foram para os Estados Unidos, Cuba, México, e aí vieram todos os lugares em São Paulo e Rio. Aí vi uma entrevista que eu dei aí na televisão e falou, puxa, é isso. Eu fiz os movimentos na perna dele, é uma coisa simples. Fiz os movimentos, falei, olha, se você fizer o tratamento certinho, vai ficar bom. Ele, a princípio, ele me falou depois, né? Falou, eu achei que esse cara ou era um charlatão, eu não entendia nada do que estava falando. Mas ficou perfeito, sem dor, depois desses anos todos de dor. Porque muitas vezes todo esse aparato não substitui um pequeno movimento para saber o que está acontecendo. Né? Então, aliado à evolução, não se pode deixar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente já conhece de primário. Né? Entra na questão ergonômica mesmo, né, Maria, no caso do físico, né? Porque, de repente, você tem essa coisa que você falou, né? As televisões que eram nas salas, na minha geração, a gente ia assistir televisão na sala, agora foram para os quartos e hoje com smartphone. Então, assim, você tá lá, a gente fala na publicidade das multitelas, então a pessoa está assistindo televisão e está no WhatsApp ao mesmo tempo. Então, assim, a última coisa que ela vai pensar é ter consciência da postura e o que ela está deixando torto e mexendo com todo o sistema nervoso ali naquele momento, né? Com vértebras, com tudo. Na realidade é o seguinte, aqui no Brasil, entendeu? A grande maioria não pensa na saúde, certo? A única coisa que faz ela se movimentar é a dor. Ou as dificuldades que isso gera, porque quando nós falamos de sistema nervoso, até de quiropraxia, não é só dor. Tá? Mas pode ter vários outros, a pessoa pode ter uma enxaqueca crônica e é um problema cervical, certo? Ela pode ter, por exemplo, as relações, né, dos contextos de profissionais. Vamos supor, a pessoa pode estar com uma oclusão errada dos dentes e isso interferir na ATM, articulação mandibular, interferir na cervical, ela ficar com uma dor danada, certo? E então, por exemplo, essa ligação, né? O próprio mau humor. Né? Assim, a gente já pegou pessoas, por exemplo, a gente trabalha às vezes com uma pessoa que está com uma dor nas costas, alguma coisa assim, você fala, poxa, você está de mau humor, o que aconteceu? Brigou, tal? Aí não, estou com uma dor enorme aqui, mal posso me movimentar, quer dizer, como que a pessoa vai ter relações interpessoais, a gente falar da questão de emoções, né, de como a pessoa convive, de repente ela até na natureza dela, ela é simpática, ela é legal, só que com dor ela não consegue conviver, né? Até já aconteceu de um paciente, do filho de um paciente, chegar no consultório, pedir para falar comigo, ele falou, vim aqui te agradecer. Eu falei, ué, mas por quê? Ele falou, você devolveu ao meu pai. Ele tinha tanta dor que não conseguia tratar as pessoas e os próprios filhos de uma forma adequada. Quando a dor sumiu, ele passou a ser exatamente o que ele é, né? Uma pessoa sensacional, realmente. E você, Renise, e a tecnologia, essa questão dos smarts e tal, se puder também entrar. A tecnologia ela é fantástica, a tecnologia em si, né? O problema é o excesso, é o mau uso, é quando você fica e se perde, né? Você não tem tempo para você. O que eles dizem das redes sociais é que aproxima os que estão longe, você reencontra pessoas, você viaja, né,
mas você se perde das pessoas próximas, da família, dos amigos. Inclusive tem algumas coisas assim que saíram agora, está saindo muitos estudos por conta dos smartphones, dessa tecnologia toda, e aí assim, agora mesmo teve lá 75% de alunos que foram pesquisados no ensino médio nos Estados Unidos, da pesquisa foi 2.200 jovens ali, adolescentes, que estão com problema de atenção na sala. Sim. Então assim, eles não estão com o smartphone na sala de aula, mas eles não estão conseguindo prestar atenção mais nas aulas porque eles estão com dependência da tecnologia. Eu vi a pesquisa, assim, os que deixavam o celular próximo ficavam mais ainda ansiosos para ver se teve uma notificação, uma mensagem, e os que realmente deixavam longe, né? Tinha uma atenção muito maior. Exatamente. Mas aí você tem que pensar os dois lados, porque a tecnologia é maravilhosa, né? Como as pessoas trabalham hoje com WhatsApp, com tudo. Eu trabalho, 99% dos meus clientes são online. E eu trabalho pelo celular e a pessoa também, então facilita a vida. Além de eu atender... É uma ferramenta. Uma ferramenta de trabalho. Várias pessoas de Santos, a gente faz a sessão. Às vezes a pessoa faz a presencial, né? E ela experimenta por algum motivo a online, e ela fala, gosto da online, porque às vezes a pessoa fala, não, preciso da presencial. Quando ela faz a online, ela vai se fechar num quarto, no escritório, e ela realmente vai se entregar ao processo. Então somos eu e ela, eu sei conduzir, eu sei levá-la, eu sei tirar dela, né? Então acaba ficando muito intenso. Então aí está uma vantagem da tecnologia. Me confessa uma coisa, assim, você já pegou alguém, por exemplo, que foi lá atender algum cliente, não, lógico, no online talvez é mais difícil alguém admitir isso, mas alguém que de repente, ou ele ou com os filhos, tal, que reconhecem, por exemplo, uma dependência dessa coisa da internet, porque já está virando uma epidemia, né? As pessoas têm falado. Teve uma jovem, o pai que pediu para que eu fizesse, ela tinha 19 anos, porque dentro eu estudei na SLAC, Sociedade Latino-Americana do Coach, e a gente não divide igual o brasileiro faz muito, às vezes até alguns americanos, coach de relacionamento, coach disso, coach... Não, eu sou coach. Eu trabalho o objetivo que a pessoa seja qual objetivo for, né? E aí, no caso, essa jovem vivia no celular. Ele falava, ela fica no sofá, só no celular, não faz nada, tá na faculdade, mas nem vai à aula, não se dedica e tal. E ela veio. Quando a gente começou o processo de coach, foi tão assim, de eu ouvi-la e perguntar, e fazer as perguntas, porque a gente faz aquela pergunta, eu brinco às vezes, que às vezes a pergunta é um soco no estômago, porque eu preciso perguntar o que ela precisa ouvir, para tirar, né? E ela foi respondendo, e ela foi entendendo o que você... E fui trabalhando com ela. Eu já senti que naquela primeira ela deu uma mexida, e aí ela entendeu que ela queria mudar de curso, que ela não estava no curso que ela queria fazer, e aí foi atrás. Antes da terceira sessão, ele me mandou um WhatsApp. A mãe dela pediu para perguntar o que você fez com a minha filha. Porque ela está exatamente como que ela sempre quis que fosse. Porque essa moça se encontrou, trocou de curso, saiu da dependência, voltou a viver. Porque também tem uma coisa que eu ouço muito, eu também passo por essas situações, de repente as pessoas assim, meu filho não sai do WhatsApp. Minha filha não sai do celular. Só que aí você vai fazer uma fotografia, assim, né? Você visualiza a casa da pessoa, os pais estão no WhatsApp e aí a filha está no WhatsApp. E aí então você fala assim, o problema é a filha que está no WhatsApp? Ou vocês todos que estão no WhatsApp, né? Porque é mais fácil terceirizar o problema. Exato. Sabe que o lance da consciência é uma coisa muito interessante. Por exemplo, quando ela perguntou, fez a pessoa entender que de repente ela estava se excedendo e ela mesma fez com que modificasse, né? No aspecto físico, também, porque geralmente eu falo com meus pacientes, eles ficam meio quiropraxistas, porque o que acontece? Ele está lá, perna cruzada, meio torto, daqui a pouco ele vê alguém lá e fala, opa, puxa vida, deixa eu me acertar. E aí isso, ao longo do tempo, essa modificação que ela mesma vai obrigando ela a fazer, vai restaurando, então vai evitando que ela venha. Então a consciência, né, de como
como agir e, de repente, ela mesmo, por exemplo, volta para o celular e fala, opa, peraí, ela já lembra lá da Renise, do coach e se enquadra. Ela já vira um coach, como você falou do quiroprata. A gente, em finais de processo, as sessões vão ficando, entre aspas, mais fácil, porque a pessoa já tem o raciocínio. Porque o coach leva a reflexões profundas, mas leva a ação. Porque como que eu vou transformar se eu não agir, né? Então, é a questão até de você escrever. A gente escreve, quando a gente faz a distância, a gente manda uma foto do escrito, a gente faz essas trocas, então a pessoa passa a fazer. Então, eu já tive o empresário que falava, nossa, há quanto tempo eu não parava para refletir, eu não planejava, eu não escrevia minhas ações. Assim, até vamos pensar assim, que as pessoas que estão assistindo, a gente tem milhares de telespectadores e tal, quantas pessoas que estão agora na frente da tela, ou em casa assistindo na televisão, ou de repente no escritório, no smartphone, estão assistindo pelo site, que têm metas e que sabem o que vão fazer esse ano. Então hoje, por exemplo, a gente está aqui falando de vírus, a gente está falando de epidemias, a gente está falando de bolsa de valores. Tem gente que já está assim, ai meu Deus, o mundo vai acabar. E essas pessoas nem sabem o que elas estão fazendo da vida. Aí elas estão sempre focando no negativo. Exatamente. Tem esse lado também, né? Não tem meta, não tem objetivo, a vida não tem esse sentido. Esvaziado, né? E a gente trabalha exatamente. Eu não vou passar um objetivo para você. Cada pessoa é essa jovem. Eu tinha um outro jovem que não conseguia passar no vestibular, a gente trabalhou com ele. A pessoa, quando se aposenta, e ela às vezes não se preparou para esse momento e acabou a vida e vai, né? E é a questão, eu atendo muito empresário que está, essa questão do equilíbrio entre pessoal e profissional. Porque normalmente, você fala empresário, até porque normalmente o empresário dedica muitas horas para o negócio e acaba esquecendo da vida pessoal, né? Exatamente. Muitas vezes. Nós somos empresários, a gente fala por causa própria. Exatamente. Então, saber administrar isso tudo, né? Quando você começa, você enxerga, porque assim, no coach a gente faz um pacote com 10 sessões no mínimo. É como uma cartelinha de remédio. Eu não posso fazer uma sessão avulsa, eu vou ali fazer. Não é um toque milagroso. Não vai resolver. Então, mesmo que, por exemplo, no caso dessa jovem, houve já uma transformação, eu tinha que acompanhá-la. Porque como são 10 sessões, vai demorar quase 3 meses, né? Então eu tenho que acompanhar o processo junto com ela, né? Para sentir. Olha só, vocês acreditam que acabou o tempo? A gente já estourou, eu sempre falo nas entrevistas, olha, a gente estourou o tempo, as pessoas assistem lá na televisão meia hora. Mas qual é a mágica? Porque na televisão a gente edita com os melhores bate-papos, as melhores perguntas e tal, mas na internet você pode assistir o programa na íntegra. Então se você está assistindo a Santa Cília TV agora, você pode ir lá no www.pessoasdevalor.com.br e assistir esse programa na íntegra, porque ele ficou super longo e muito bom, né? Longo no sentido positivo, e aí você pode assistir o programa inteirinho no conforto da sua casa, tá bom? Eu gostaria até de falar uma última coisa agora para o telespectador, né? Quando eu fiz o coach, alguma coisa que me tocou profundamente, que norteia as coisas não existe resultado diferente fazendo a mesma coisa. Isso daqui ficou sempre, eu penso nisso, né? Porque você está fazendo a mesma coisa, você vai lá, toma um remédio, vai ali, vai aqui, poxa, você tem que fazer a mudança. Se não está dando certo? Não existe resultado diferente fazendo a mesma coisa. Olha aí, tá vendo a dica, né, do Pessoas de Valor. Renise, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Né? Quem quiser, a Renise está no Instagram, Mariano também, os dois estão no Instagram, tem site, né? Qual que é o site lá, Mariano? Quiropraxia, www.quiropraxiaesaude.com.br. Isso, e Renise, como que as pessoas te encontram? Todas as redes sociais, Coach Renise Gomes, tudo junto. Então, assim, só procurá-los, tá aí aparecendo no vídeo também, para quem não é auditivo, né? Para os visuais, pode pegar aí pelo vídeo, tá aparecendo no GC. Fica com a programação agora da Santa Cília TV e a gente se encontra na semana que vem com mais Pessoas de Valor. Forte abraço.